Eu sou a Cíntia Zanoni, eu sou voluntária há mais ou menos 1 ano e meio na comunidade Mozilla Brasil. Eu trabalho em alguns projetos relacionados a desenvolvimento, para Firefox OS, como para o web também. E agora, nos últimos meses, eu tenho me dedicado ao Rumos, que é um projeto da Mozilla voltado para mulheres e para minorias, focado em inclusão de todas as formas. Eu vou ter que trocar de microfone, porque eu não alcanço aqui. Tá, eu vou trocar, peraí. Alô? Agora sim. Eu trabalho já com desenvolvimento de software aí há mais ou menos 6 anos. Atualmente estou fazendo graduação na área de sistemas. E eu vim conversar com vocês hoje sobre como vocês podem se tornar um embaixador Firefox. Existe um projeto focado para estudantes de nível universitário e também para nível técnico e médio, que se chama Firefox Students Ambassadors. Esse projeto ele é desenvolvido pela Mozilla Foundation, que como é que funciona? Primeiramente, você pode se transformar num voluntário dentro da comunidade. Existem várias áreas de atuação dentro da comunidade que vocês podem participar, não somente de desenvolvimento, como tem áreas de design, áreas de tradução, organização de eventos, enfim, tem lugar para todo mundo ajudar. E qual é o objetivo desse programa? Quando você se torna um voluntário, você acaba conhecendo vários projetos e que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de conseguir levar esses projetos para que eles possam ser desenvolvidos por todo o nosso país, né? Porque a gente tem um país gigantesco. E o objetivo disso, o que é? É você conhecer alguns projetos, escolher esses projetos, levar para a sua cidade, levar esse conhecimento para frente e para que outras pessoas também possam conhecer a comunidade, bem como o projeto que é o FSA, que é o Firefox Students Ambassadors. E daí isso tu pode estabelecer um grupo dentro da tua universidade, da tua escola, para que todos possam participar e cada vez mais os projetos da Mozilla possam estar presentes na tua cidade, na tua comunidade e principalmente que eles possam ser adaptados à realidade da tua cidade, da tua comunidade. Então, e depois daí vem a pergunta, mas o que tem que fazer o embaixador? Ele vai ficar mandando em todo mundo? Que às vezes a gente ouve essa palavra embaixador e fala assim, nossa, então vai ser aquele carinha que é o embaixador, ele vai ser o chefe de todo mundo, ele vai ficar dizendo assim, faça essa tarefa, ou você tem que fazer aquilo, e ele fica lá só sentado, coçando a barriga, esperando as coisas acontecer. Muito pelo contrário. O embaixador, ele é como se fosse um representante da Mozilla e a principal missão dele é fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e que elas se sintam inspiradas a levar a nossa missão pela frente. E qual que seria o perfil assim para ser um embaixador? Muitas vezes o pessoal pensa assim, eu quero, sei lá, ser voluntário na área de desenvolvimento, mas eu tenho medo porque, sei lá, eu não sei programar tão bem quanto, ou eu tenho vergonha de chegar e dizer, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Muito pelo contrário, se é uma pessoa criativa e é uma pessoa que tem interesse em desenvolver uma causa e você quer ver realmente a vida das pessoas transformadas através do conhecimento, então, amigo, você não precisa saber fazer fiel, você não precisa saber desenhar, não precisa saber costurar, não precisa fazer nada. Você já está preparado e apto para ser um embaixador Firefox na sua cidade e na sua universidade. E com isso, né, como nem tudo são flores, existem vários desafios pela frente. Alguém aqui tenta imaginar o que seria difícil, por exemplo, para ser um embaixador, se, teoricamente, várias pessoas que se interessariam para entrar nesse projeto vêm da área de computação ou que já têm um conhecimento na área de tecnologia? Existem muitos desafios, seja de convivência, de locomoção, ou até mesmo de saber qual que é a orientação do que você tem que fazer. Porque, às vezes, é muito fácil você, sei lá, a gente passa uma URL, o pessoal vai lá e se inscreve, e daí fica parado pensando, legal, agora eu sou embaixador. E daí, tipo, tu fica só olhando para a tua caixa de e-mails, esperando que alguma coisa possa acontecer.
Só que, muito pelo contrário, você tem que ir atrás. E os desafios, né, que a gente tem como embaixador é levar os projetos da Mozilla para a sua comunidade, bem como a missão. Né? Uma desses primeiros desafios que a gente pode dizer é promover o Firefox. O Firefox é o navegador da Mozilla que preza pela liberdade e pela privacidade de informação. Ou seja, a gente não vai estar pegando seus dados para lá na frente dizer pessoas de tal cidade, de tal faixa etária estão fazendo isso, isso e aquilo. Né? A gente não quer consumir a vida de vocês e nem fazer uso das suas informações. Muito pelo contrário, a gente quer te prover um ambiente seguro onde tu possa fazer o que tu quiser, que tu tenha liberdade de acessar as coisas e liberdade, tipo, literalmente para tudo. Sem você ficar pensando assim, se eu entrar nesse site aqui, vai acontecer alguma coisa com o meu computador. O Firefox, hoje, a gente tem a versão desktop, né, que a maioria das pessoas usam, e também a versão para um aplicativo de Android. Próximo desafio. Esse é até um projeto bem interessante, que é o sistema operacional móvel da Mozilla, que é o Firefox OS, que basicamente assim vocês podem ajudar em todas essas linhas, seja na parte de experiência de usuário, que é vocês utilizando o sistema, identificando, por exemplo, eu não consigo navegar na área de contatos, ou talvez tal feature possa facilitar com que as pessoas possam ter um aproveitamento melhor do sistema. Né? Mas também não para só nisso, vocês não ficam só como mediando, assim, dizendo, tipo, eu vejo problemas e eu quero resolver. Vocês podem reportar essas features ou esses bugs que eventualmente vocês encontrarem. E também vocês podem colocar a mão na massa. Seja lá desenvolvendo uma sugestão para resolver aquele problema que você reportou, como também, literalmente, desenvolvendo. Né? Fazendo o desenvolvimento, vocês podem, sei lá, enviar um esboço de uma possível UX mais adequada e depois colocar a mão na massa e desenvolver, enviar um pull request, que todos os nossos repositórios são abertos, vocês podem ficar analisando o código, tem várias issues que são reportadas por usuários, que muitas vezes eles não têm, sei lá, a disponibilidade de prover a mão de obra deles, o trabalho, para poder desenvolver aquilo, mas que com certeza são coisas que dentro do nosso sistema pode vir enriquecer demais. Né? O que acontece? A gente fica com um olhar, às vezes, viciado nos nossos sistemas. Por exemplo, os erros que, sei lá, eu encontraria lá no início, quando eu baixei a primeira versão, se eu me deparar com uma dificuldade semelhante no decorrer do tempo que eu estou utilizando o sistema, eu já vou ter certas artimanhas para poder sair daqueles problemas. Então, eu não vou mais conseguir localizar aqueles problemas e acaba que vai, né, passando de versão em versão e a gente não consegue atingir o nosso principal objetivo, que é ter um sistema acessível para todos e de fácil utilização. E, além disso, né, não é somente trabalho, vocês não têm que trabalhar 100% do tempo. Sendo um embaixador, vocês vão olha só que legal, vem um degrau para poder aparecer. As baixinhas comemoram. E o que seria você crescer na comunidade? É você ser reconhecido. Desculpa, eu tenho que dar risada desse degrau. É você ser reconhecido e você ser uma referência na comunidade, na sua região. Por exemplo, eu sou aqui de Porto Alegre. A Mel, ela é de Garoma e agora está lá em Campinas. Então, ela está sempre vindo aqui para Porto Alegre porque ela, por exemplo, é uma referência de poder levar os projetos que ela tem mais apreço pessoal para desenvolver em cidades, sei lá, a cidade dela, a antiga cidade dela. E a gente vai desenvolvendo isso e a gente se torna um contato daquilo. Por exemplo, tinha um menino lá que ele estava com dificuldade para fazer a atualização do Firefox OS dele, e ele veio conversar, tipo, o que eu posso fazer para resolver no meu celular? Né? E, tipo, eu tinha feito uma palestra, e daí, tipo, isso é muito legal. Às vezes a gente não vai saber resolver, mas é muito legal o fato das pessoas recordarem de que, se eu falar com tal pessoa, ela pode me ajudar de alguma forma. Né? E isso é muito bacana. Né? E isso fortalece a missão da Mozilla, né, que é levar a inovação, onde a gente, teoricamente, precisa melhorar em algumas coisas,
a liberdade do software e, principalmente, a independência. Que a gente não precisa ficar só como um ouvinte, a gente não faz ficar só utilizando o sistema. A gente pode fazer parte dele e a gente pode fazer ele evoluir cada vez mais. Porque, afinal de contas, seja o navegador, ou seja o dispositivo móvel, ou os sistemas, ou a experiência, ela não é projetada para o device, ela é projetada para o usuário. Né? E a única maneira da gente conseguir chegar nesse usuário é ouvindo ele. Depois, né, passado algumas informações, e eu subi no degrau, chega um ponto bem importante, que até é um ponto delicado desse projeto que é o Firefox Students Ambassadors, que é a questão da criação de clubes. Né? Então, tipo, é muito bonito, vamos levar a missão, vamos fazer várias coisas, mas tem algumas regras que precisam ser levadas em consideração. Né? Então, aqui só para conceituar. O Firefox Club, ele é um clube de embaixadores, ou seja, na sua universidade, na sua escola, não vai ser só você não vai ser tipo o Mozilla Guy lá na sua faculdade. A ideia é que seja formado um grupo com pessoas de projetos diversificados. Por quê? Porque isso abre a porta para que todos os projetos possam ser levados e a gente possa fazer realmente essa inclusão. Porque a gente parte do pressuposto que as pessoas são diferentes. E desse princípio, nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas. Por exemplo, você vai para uma faculdade, sei lá, de computação, nem todo mundo vai ser desenvolvedor. Nem todo mundo vai querer, sei lá, eu vou desenvolver para desktop, ou eu vou ter que desenvolver só HTML5 e fazer site. Não, isso é muito mais, e é muito mais ferramentas que a gente pode levar para desenvolver. Então, o que precisaria para montar esse grupo? Se você se identifica com alguma dessas coisas, você defende, sei lá, é um ativista da liberdade ou do software livre, então você está apto para ser um embaixador. Se você gosta de design, sei lá, você quer projetar para web, você quer projetar para mobile, nós precisamos muito da sua ajuda. Se você gosta de desenvolvimento focado para plataforma mobile, grupo de estudos, não pensando, grupo de estudos, todo dia a gente vai ter que ir lá, sei lá, estudar matemática, não sei do que, algoritmo, não sei de onde, não, sabe? O estudo vai desde o simples, por exemplo, sei lá, uma oficina para ensinar pessoas da comunidade a mexer no computador, sabe? A aprender a criar e-mail, a aprender a fazer várias coisas. Né? Então, tudo isso você tem a liberdade de ser aquele ponto de referência na sua cidade e não focar somente vamos pegar o pessoal que é só aqui da universidade, que são pessoas que já têm uma base técnica tecnicamente forte, né? E levar isso para frente, né? Que é fazer realmente a inclusão, para que outras pessoas também possam ter acesso à tecnologia. Certo? E como que você pode criar o Firefox Club? Uma das diretrizes assim, que é bem importantes é a questão que você tem que ser maior de idade, né, 18+, porque como você tem uma certa liberdade para poder conversar com a Mozilla e eventualmente surgem eventos que você possa participar, é importante que você consiga ir nos lugares sem ter a dependência de, sei lá, levar seu pai e sua mãe para poder resolver as coisas para você poder chegar nos lugares. Apesar de que tem pessoas, né, que são, né, hashtag de menor, mas que a gente acaba adotando para a gente poder levar o projeto em frente. Vínculo educacional. Não precisa, teoricamente, tu não precisa ser um aluno da universidade ou um aluno da escola. Se trabalhar na educação pode ser um professor, pode ser um monitor, como pode ser a secretária da faculdade, e se ela viu que esse projeto ele pode ser interessante para ser desenvolvido dentro da universidade, da escola, ela pode tomar a iniciativa de procurar a Mozilla ou procurar algum voluntário que seja relacionado a esse projeto e solicitar mais informações e ver como que ela pode registrar, digamos assim, o centro educacional dela para fazer parte desse projeto. E, a partir disso, ela vai poder criar o grupo e as pessoas vão poder levar os projetos à frente. Né? E uma coisa principal é a questão de ter a vontade, né? Ter a motivação
de querer levar o conhecimento para as pessoas cada vez mais e desenvolver uma web aberta e que seja para todos, né? Que você tenha liberdade para fazer as coisas. Quando tu registra o Firefox Club, tecnicamente é um pouco mais difícil de você ter um retorno muito rápido, por exemplo, quando você precisa de uma necessidade. Ou até pessoas que têm um pouco de dificuldade em questões de idioma, né? Porque o pessoal da Mozilla, sei lá, 99% dos funcionários, eles falam inglês, alguns falam um espanhol meio português, e outros falam coisas que a gente ainda não entendeu. Mas faz parte bastante, né? Então, o ponto mais rápido de você ter um retorno, ou de você poder conhecer um projeto e entender como é que você pode implementar ele na sua instituição, é você recorrendo à comunidade, né? Comunidade Mozilla Brasil, que somos nós que estamos aqui. Todo mundo é bom. Nós. Né? E isso faz com que a gente fique sempre à disposição de vocês. Nós temos vários canais de comunicação, como uma lista no Google Groups, Facebook, a gente tem alguns grupos, até tem um grupo no Facebook que é do FSA. Porém, como esse projeto ele ainda não está fortemente estabelecido, digamos assim, aqui no Brasil, a maior parte das postagens das coisas que vocês vão encontrar lá são indianos. Então, tipo, é um pouco difícil da gente poder aprender com eles pela questão do idioma e pela questão principalmente dos caras estarem tipo, muito longe, né? E isso é uma coisa que eu quero ver mudar bastante aqui no Brasil durante esse ano, que é a gente criar Firefox Clubs mais próximos de universidades, especialmente essas que já estão mais isoladas, talvez, ou que a gente não tenha um contato forte, ou que não tenha um voluntário, para que a gente possa, né, cada vez mais evoluir no projeto e desenvolver conteúdo para que ele possa ser usado em todo o Brasil. Porque, às vezes, as pessoas elas têm muita vontade. Eu quero ser voluntário, eu quero desenvolver um projeto na minha cidade, mas que não fazem a menor ideia do que fazer. Chega, acessa lá uma ferramenta, por exemplo, sei lá, MDN, que é a documentação para desenvolvedores, vai para o WebMaker ou vai para qualquer outro projeto, às vezes, se não consegue a disponibilidade especial da Melissa ou do Panágio, tipo, o projeto fica parado ali, a pessoa fica na frente do computador e não sabe para onde ir. Né? Então, é por isso que a gente precisa ter cada vez mais voluntários nessas áreas e pessoas interessadas em aprender e passar para frente para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, eu queria pedir para a Mel, né? Aqui eu vou dar um exemplo de alguns projetos, e o WebMaker eu não quero nem tocar, porque a gente tem um especialista aqui. Mel, sobe aqui no degrauzinho. Agora a gente aparece aqui. Oi, gente, agora eu não estou mais escondida. Bom, o WebMaker, para mim, ele é o projeto mais bonito da Mozilla, porque ele visa ensinar a web para qualquer pessoa. As pessoas deixam de ser apenas consumidores da web para passar a serem contribuidores de conteúdo para a web, produtores de conteúdo para a web. Elas aprendem a desenvolver, elas aprendem como a web funciona. Esse é um projeto que é para ser levado para qualquer parte do mundo, para qualquer pessoa. Foi o que a gente fez em Gaurama, foi levar o conhecimento para uma área onde talvez, se a gente não tivesse feito isso, iria demorar muito mais para alguém fazer. Então, para mim, esse é o projeto que eu mais gosto dentro da Mozilla, além do Moz, obviamente. E ele é um projeto que sempre está precisando de contribuidores. Ele é um projeto que qualquer pessoa pode ajudar. Ele é um projeto que, principalmente, quem está em faculdade pode ajudar, porque pode acabar fazendo algum projeto dentro da faculdade mesmo para ensinar pessoas lá dentro, ou ensinar até mesmo os colegas da faculdade a usar a web. Então, ele fecha muito com o FSA e espero que vocês procurem alguma coisa sobre o projeto, se interessem e façam coisas por ele, porque é muito importante. Obrigada. Votei nela. Prosseguindo aqui, outro projeto que pode ser desenvolvido e que eu acredito que seja bem legal é o Firefox OS. Você pode ser voluntário e desenvolver o projeto tanto na parte de sistema como no desenvolvimento de aplicativos. Né? E aqui chega até um ponto que as pessoas dizem, então a gente vai usar para aprender.
excelente. Eu acho muito bacana você querer desenvolver uma aplicação para Firefox OS com o objetivo de aprendizado. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente salientar que ele não é só um sistema operacional para você ficar fazendo aplicativos de testes. Pode muito bem desenvolver um aplicativo utilitário que seja útil não só para você que vai ficar, sei lá, brincando com ele no seu celular, mas para outras pessoas. Né? Que hoje a gente pensa, foca em 2 plataformas mãe e mobile. E como é que o Firefox OS ele vai chegar nas pessoas? Porque muitas vezes, na verdade, em todas as vezes, você não encontra todas as ferramentas que tu precisaria. Seja para, sei lá, mobilidade urbana, seja algum utilitário, alguma coisa. Então, por que não desenvolver um aplicativo que ele vá ser útil em outra plataforma para o Firefox OS também? Parece que a gente, com tanta evolução na parte de mobile, parece que a gente esqueceu que todo sistema operacional móvel, ele nasceu do zero e ele não tinha aplicações. E hoje, para vocês serem fãs lá do device que tem a câmera mais não sei o quê, ou do aplicativo que faz XYZ, desenvolvedores lá no começo investiram e disseram, nós vamos desenvolver e nós vamos fazer esse sistema crescer. E é isso que a gente tem que fazer. Seja como um voluntário, ou seja, sei lá, como um funcionário de alguma empresa de desenvolvimento, como também um embaixador Firefox na sua universidade. Certo? Pense em desenvolver aplicativos não só para dizer, olha, meu quadradinho se mexe, ou ele fica mudando de cor, ou ele tem GIF de gatinhos. Apesar de GIF de gatinhos serem coisas bem relevantes e importantes, para se ter na web quanto para o mobile. Né? Mas pense em desenvolver aplicações mais complexas que possam ser utilitárias. Né? E se tiver dúvida, documentação em comunidade. É o ponto principal que pode ser o suporte para você. O MOS, que é também um ponto, coraçãozinho, que é um ponto bem interessante, porque como a Mozilla tem vários ideais de levar liberdade, inovação, etc., a gente sempre foca muito na área de informática, né, na área de tecnologia. E hoje a realidade é que esse mercado, tanto na parte, digamos, educacional, como na parte profissional, ele é, sei lá, 95%, ainda sendo otimista, que é um público masculino. Né? E se até a gente comentou ontem na palestra do RUMOS, que, sei lá, 50% da população mundial é mulheres. E por que no nosso setor de tecnologia essa porcentagem não é proporcional? Né? Então, através do RUMOS, a gente quer prover a inclusão, seja de mulheres, seja todas as pessoas que se sentirem dentro de uma minoria, que é para poder fazer um balanço e poder estabilizar essa situação, para que todas as pessoas possam ter a oportunidade, sei lá, de investir numa carreira, ou que elas tenham liberdade de poder colocar e posicionar a opinião delas sobre as coisas. Né? E isso é também uma questão de valorizar as pessoas. Né? E principalmente nesse quesito de mulheres na tecnologia, que é um dos títulos que basicamente você vê em, sei lá, 99% de painéis e de debates sobre mulheres na área de computação, eu acho, pessoalmente, que não precisaria existir esse tipo de coisa, sabe? De que, tu tem que isolar tudo porque é só, agora é a vez das menininhas irem lá falar, que legal. Não, cara, a gente fala igual a vocês, a gente programa igual a vocês, xinga igual a vocês, sabe? Uma vez eu fui falar de UMOS e numa entrevista me perguntaram se eu achava que a web tinha que ser para as mulheres, se eu achava que mais mulheres tinham que fazer coisas para a web. E aí eu falei que não, que eu achava que a web tinha que ser para todos e que era importante a gente não precisar ter mais esse estigma de mulher, homem. Todo mundo tem que aprender a construir a web juntos e para que a gente consiga fazer um mundo, né, um ambiente cada vez melhor. E a gente parte do princípio de que a gente sempre diz que a tecnologia ela é capaz de mudar o mundo, ela tem o poder de mudar o mundo. Então, se ela mudar o mundo, ela tem que mudar o conceito das pessoas. Né? Então, é importante a gente desenvolver uma relação de respeito e, principalmente, um ambiente agradável para que todas as pessoas possam participar e possam fazer parte delas, principalmente. Aqui são outros projetos da Mozilla. Né? Existem inúmeros outros projetos que, pelo tempo, a gente não poderia falar de todos, mas esses são os que são mais desenvolvidos aqui no Brasil. Como o LDZN,
que é a localização, né? Algumas pessoas não conhecem esse termo, então eu coloquei a parte de tradução junto. Essa tradução, o que seria? Artigos de conteúdo, artigos para suporte, especialmente para suporte de usuário, localização de documentação para desenvolvedores, né? Que basicamente já responde ali o que são as outras siglas, que é o SUMO, que é o suporte da Mozilla, que é bastante desenvolvido por voluntários aqui no Brasil. A gente tem uma ferramenta, tem um grupo que se chama o Exército dos Incríveis, que até o pessoal fez uma apresentação na sala 713, que é a sala da Mozilla, apareceu lá, sobre o Sumo, que é um projeto bem bacana. O MDN, para quem é desenvolvedor, é uma referência de documentação para JavaScript, HTML5, CSS. Tem muito conteúdo bacana e não precisam só de localização, como também geração de conteúdo próprio. Então, se vocês quiserem ajudar, sintam-se à vontade para nos procurar depois da palestra, para saber o que vocês podem fazer para participar. E aí chegam as legalzinhas, né? Depois de tanto trabalho, o que eu ganho com isso, né? O que eu ganho, sei lá, por exemplo, doando o meu tempo para uma causa, ao invés de eu ficar, sei lá, assistindo os meus desenhos em quadrinhos, ou então jogando Pokémon, Mario Kart, etc. Né? Além de desenvolver o trabalho, existem desafios globais. O que acontece? Você tem a sua equipe lá na sua instituição de ensino, e daí vocês podem concorrer a prêmios e competir com outros grupos, né, outros clubes ao redor do mundo. Aí tem, por exemplo, desafios de aplicativos. Esse é um desafio mensal, onde é lançado um tema, né, pelos mentores do FSA, por exemplo, a mobilidade urbana. Então, daí você e seu grupo vão ter que se virar, fazer uma pesquisa para identificar como que vocês podem melhorar a mobilidade urbana da sua cidade através da tecnologia. E a partir disso, vocês, baixam a cabeça e fazem um aplicativo e colocam ele na Marketplace. E, né, com certeza, tem as premiações, né? Você ganha badges, às vezes vocês ganham brindes muito especiais, digamos assim, né? Uns presentinhos, né? E que são coisas que, por exemplo, ninguém vai ter em outro lugar. Só vocês, se vocês participarem. Isso é muito legal, porque eu, pelo menos, eu gosto de ter essa sensação de ser exclusiva, eu sou uma pessoa exclusiva. Eu tenho tal coisa porque eu contribuí para a comunidade Mozilla e, ao mesmo tempo, eu fiz alguma coisa para a minha comunidade local. Parte 2, né, que é participar de uma comunidade gigantesca e onde vocês podem aprender várias coisas e vocês não precisam ficar só no anonimato. Se você é uma pessoa que chega, bate o pé e diz assim, não, eu quero fazer acontecer, você vai ser reconhecido por isso. Porque a gente valoriza muito essas pessoas que têm a inspiração e que não ficam só pensando, seria legal fazer aquilo. Não, é arregaçar a manga e partir para o braço para as coisas acontecerem. Né? Como, por exemplo, tudo que a gente está fazendo aqui de zoeira, palestra, etc., aqui no FISNE, são pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, que abrem mão de trabalho, abrem mão de estudo, às vezes, que é para, naquele momento, poder ajudar e que tem, principalmente, a consciência de que é importante ter a presença da comunidade para que a gente possa encontrar outros voluntários para que essas pessoas possam participar e, por exemplo, sei lá, no ano que vem, um de vocês pode estar palestrando aqui falando sobre a FSA e contando sobre a sua experiência e como foi a implementação e a criação de um clube na sua universidade. Aqui, né, essa daqui a gente não precisa nem falar muito, que é o principal. Se você tem a inspiração, você tem total poder de poder revolucionar a tecnologia, revolucionar a sua realidade e, através dela, criar uma web aberta, feita para todos e que, principalmente, você possa mudar a vida das pessoas através da tecnologia. E não só ficar na frente do computador lá, tipo, apertando tecla e esperando a vida passar. Pelo contrário, você pode mudar a sua vida e como pode mudar a vida de várias pessoas que às vezes você não vai nem conhecer. Quer falar alguma coisa? Não? Então, né, o desafio para vocês é o seguinte: se vocês se identificaram com esse projeto, se vocês têm interesse em implementar nas suas universidades, nas suas escolas, ou se vocês já tiveram alguma experiência e querem compreender como que a gente pode ajudar vocês a fazer acontecer. Certo? Então, eu agradeço e pergunto para vocês se vocês têm alguma duvidazinha, algum comentário que querem fazer. Alguém tem uma pergunta?
O pessoal está tirando foto. Por exemplo, agora, esse ano, eu decidi abrir um setor de crochê na comunidade. Tanto que agora, né, como está muito quente, eu coloquei minha toquinha aqui na frente. E todo mundo chegava e perguntava, onde é que você comprou essa toquinha? Então, tipo, eu não vou conseguir fazer toca para todo mundo. Todo mundo me pede, eu queria tanto uma touca. Então, por que a gente não faz, por exemplo, um workshop de como criar uma raposinha? Né? Pode ser legal. Ou já tem uma pessoa querendo. Pode fazer. Bom, primeiro, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Boa tarde. Obrigada. Bom, com relação a os clubes, se eu quisesse hoje criar um clube ou me tornar embaixador da Firefox, ter grupos de embaixadores da Firefox na minha universidade, qual seria o procedimento? Entre em contato com a o procedimento, eu coloquei um QR Code. Deixa eu voltar. Porque o link do site é muito grande do FSA. Se não conseguir fotografar, ele pode me pedir os contatos depois. O primeiro passo é você fazer o seu registro dentro do programa do FSA, fazer a sua inscrição, né, obviamente. O que pode te ajudar é procurar algum voluntário. Eu tenho uma sugestão que posso ser para te ajudar. Por que será? E a gente vai entrar com uma solicitação para reconhecimento da sua universidade ou da sua escola junto à Mozilla. Nesse meio tempo, você vai identificar colegas seus ou pessoas da sua universidade, divulgando lá em redes sociais, para que outras pessoas possam formar esse grupo com você. Porque, por exemplo, assim, dentro de uma mesma universidade, não pode haver dois grupos. Não pode haver dois clubes. Ou seja, as pessoas que quiserem participar ou quiserem desenvolver algum projeto dentro da universidade vão ter que procurar você, por exemplo, que pode ser o líder desse time, para que eles possam entrar e para que eles possam se engajar no projeto que vocês estão desenvolvendo. Respondi? Alguém mais com dúvida? Não? Você que fez a pergunta ganhou uma pulseirinha. Pode vir aqui. Agora todo mundo vai querer. Deixa eu ver que horas são. Ganhou adesivo também, viu? Saiu grudado o adesivo. Oi? Certo. Agora, a partir das 6 horas, a gente vai ter a nossa festinha de encerramento aqui no FISE. Então, eu quero convidar quem tiver a fim de bater um papo, conhecer mais sobre o FSA, conhecer mais sobre o Firefox OS, ou até mesmo me perguntar qual é a receita do crochê, convido vocês a subirem na sala 713 e participar do Mozilla Games Night. Muito obrigada.